Olá, meus irmãos, a paz a todos, graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamo Sidney, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo pelo Facebook e também será posteriormente gravado nas nossas páginas do YouTube. Hoje é dia 15/7, são 20 horas 14 minutos. Tive alguns problemas aqui no início, o que permitiu aí o atraso do nosso início, mas graças a Deus conseguimos restabelecer, contornar e dar continuidade aqui à nossa transmissão. Meus queridos, então, já que perdemos algum tempo, eu quero já orar com vocês, quero agradecer a Deus pelo dia de hoje e nós meditarmos hoje juntos na palavra, cultuarmos ao nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Pai. Bendito Deus, santo e poderoso Senhor. Nesta noite, em Tua presença, Pai, nós nos apresentamos, nos colocamos diante do Senhor, a fim de exaltar, de bendizer, cultuar ao Senhor. As nossas vidas seja cheiro agradável ao Senhor. Pai, que o nosso culto, a nossa oferta ao Senhor, realmente, ó Pai, seja de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, temos alguns pedidos de oração dos meus irmãos, qual vamos compartilhar posteriormente, mas o Senhor já sabe de todos eles, conhece, ó Pai, a situação de cada um, e eu já antecipo pedindo ao Senhor que a Tua vontade se cumpra através desses pedidos também, Pai, da situação que está sendo exposta. Em especial, Pai, eu peço a Ti o conforto, consolo à irmã Juvenília. Sê com ela, Pai, com os seus familiares também. Por favor, Deus, que o Teu Santo Espírito auxilie ela nesse momento tão difícil de luto, Pai. Peço também, Senhor, por esse tempo, por essa transmissão que teremos, para que o Senhor nos dê sabedoria a lidar com as ferramentas e também a poder fazer chegar até os nossos irmãos esse período de meditação, de reflexão na Tua palavra. Eu oro, peço perdão pelos meus pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, vamos lá. Eu mencionei aqui na oração a irmã Juvenília. A irmã Juvenília perdeu um filho, veio a óbito um filho dela que eu não conheço, a igreja também não. Ele morava ali na Brasilândia, na região da Brasilândia. Foi atropelado, a informação que temos, e que haverá o sepultamento amanhã, né, a partir no período da manhã, não tenho bem exato a hora. Mas também é um velório restrito, me informei com ela a respeito disso também, como tantos outros têm sido nesse tempo de quarentena, né? E nós estamos em oração por ela e pela família. Peço aos irmãos que também orem pela nossa irmã Juvenília, né? Ela está para o lado de lá, na Brasilândia, um pouquinho antes do culto começar também. Falei com ela e que Deus realmente esteja amparando ela e a cada um dos seus familiares. Bem, nós vamos caminhar aqui. Deixa eu dar uma outra notícia, na verdade essa é uma notícia positiva. Hoje nós tivemos com o irmão Rafael, a irmã Aline. Os irmãos devem ter breve conhecimento deles. Pouco antes desse quadro de pandemia, eles estiveram na igreja conosco. Um casal com deficiência auditiva, mora ali perto da igreja mesmo. Nós estamos auxiliando eles e conseguimos uma ajuda a eles, até mesmo na relação de moradia. Eu comentei numa das transmissões domingo passado, né, se os irmãos conhecessem, né, algum lugar onde eles pudessem estar abrigados, para eles pudessem mudar. E, graças a Deus isso foi providenciado. Alguns irmãos
e para não errar todos, né? Não vou citar o nome de todos aqui, mas alguns irmãos envolvidos nisso, né? Que atenderam também a esse chamado, que Deus abençoe a todos, e também com o apoio do Ministério de Assistência Social da Igreja, nós estamos conseguindo auxiliar, né? Dar um amparo a algumas famílias necessitadas, né? Então, digo isso para louvor do nosso Deus e para que os irmãos também já não se preocupem com essa questão, essa está já em parte resolvida, tá bom? Glória a Deus por isso. Bem, são poucos avisos que eu tenho aqui nesse início. Nós vamos louvar com o hino do cantor cristão, o número, se não me engano, o número 60. Deixa eu olhar aqui estou com o cantor cristão sempre perto aqui. É que eu tenho o nome do hino, mas não tenho sua... É isso mesmo, Coroai, número 60 do cantor cristão. Nós vamos louvar com os nossos irmãos do Ministério de Louvor. Voltamos. Deu certo. É uma luta, irmãos. Às vezes a gente escorrega um pouquinho aqui nas tecnologias, mas temos conseguido, graças a Deus. Teve um tempinho aí de intervalo seco, né? Mas vamos lá, queridos. Nós vamos retomar a nossa leitura. Nós estamos a cada quarta-feira lendo um trecho do livro de Gênesis. Hoje, o capítulo 45, nós vamos ler do versículo 11 até o final do capítulo. Acredito que nós conseguiremos terminar hoje essa análise, né? Dividimos esse um pouquinho mais, lembrando que o José se revelou aos irmãos. Eles, depois de chegar no Egito, souberam então que o homem severo, como eles consideravam, né? Na verdade era o irmão deles. José não se conteve por muito tempo, chorou em alta voz, mandou todo mundo sair ali do recinto, só ficando ele e os irmãos, e ele contou toda a verdade aos irmãos, mas
com uma maneira de colocar a questão toda centralizando em Deus. Deus é o causador, Deus é quem fez tudo isso acontecer, ele é o agente nisso tudo e não vocês. Então, nisso também o José perdoa os irmãos e diminui aquela questão toda de medo, de culpa que os irmãos teriam por conta do que fizeram por ele no passado, né? Então a gente percebe aí no capítulo 45, apenas recapitulando um pouquinho, versículo 5, versículo 7, versículo 8, versículo 9, são esses versículos que apresentam claramente essa visão de José, falando sempre, citando sempre o nome de Deus, tá? Versículo 5, 7, 8 e 9, ele está centralizando em Deus, isso é muito importante nesse ponto de vista dele. Eu vou começar a nossa leitura, na verdade, não pelo Gênesis, né? Como seria do versículo 11 em diante. Você pode até deixar marcado aí, mas eu vou propor uma leitura para iniciarmos aqui do livro de Provérbios, capítulo 20, o versículo 24. Olha só, Provérbios, capítulo 20, o versículo 24. E já explico o porquê dessa leitura. Provérbios 20, 24 diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Então, muito do que nós vamos ver aqui e daquilo que o José enxerga tem a ver, né, se debruça aí em Provérbios 20, 24, Deus dirige os caminhos do homem. Por mais que ele acha que está à frente, que tudo está como ele planejou, na verdade é Deus quem dirige os passos do homem. Dele é o controle de toda a terra, né? Então, por isso que eu trouxe esse versículo inicial. Bem, tendo dito isso, vamos à leitura de Gênesis, agora do versículo 11 até o 15, nós vamos ler por blocos, tá? Para não ficar uma leitura comprida e voltar tudo de novo, ter feito assim de um tempo para cá. Gênesis 45, versículo 11 até o versículo 15. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam. E tragam o meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois seus irmãos conseguiram conversar com ele. Ok? Essa é a nossa leitura inicial. E eu quero começar pensando aí desses poucos versículos lidos sobre a responsabilidade que José vai ter com o seu pai, o velho Jacó, o já idoso Jacó. O José, ele é um dos personagens bíblicos que fica marcado com esse tema, né? A responsabilidade pelos pais. E eu queria que você já refletisse acerca disso também, né? Como você lida com os seus pais, se você ainda os tem vivo, e qual a responsabilidade que você tem com os seus pais, principalmente já idosos, né? A Bíblia ela nos traz alguns textos que nos ajudam a pensar um pouquinho nisso. O José acaba sendo um dos ícones de personagens, de pessoas que cuidaram do pai já velho. Talvez poderíamos colocar aí ao lado dele Ruth, que apesar de não ser uma relação
de filha consanguínea, né? Mas ela cuidando da sua sogra também, alguém da sua família que de idade avançada necessitava ali de auxílio. José é um deles também. Bem, o que diz a palavra de Deus? Eu quero já começar, por exemplo, com Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Primeiro mandamento com promessa, já conhecido nosso, né? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Meus irmãos, isso não é para apenas criança, isso não é apenas para adolescente ou para os jovenzinhos, isso é para você, meu irmão, minha irmã, que tem o seu pai e sua mãe vivo também. Continue honrando pai e mãe, tá bom? Isso a Bíblia não fala, né? Só enquanto você morar sob o mesmo teto dele, né? Só até antes de você casar. Não, honra teu pai e tua mãe, vale para a vida toda, tá certo? O José, então, ele vai pedir para trazer o pai de volta para que ele possa cuidar do pai, poder, principalmente diante da questão do cenário do mundo da época, a fome que tinha se instalado ali também. Um outro texto, 1 Timóteo, Paulo vai escrever, na verdade, tratando acerca das viúvas, e ele tem dois versículos, o 4 e o 8, que falam com clareza sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Então, deixa eu repetir, porque já tive irmãos me informando, pastor, é bom quando você repete, mesmo estando na tela, porque eu abro minha Bíblia. Então, vai lá, 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo 4. Lá está escrito assim a palavra: mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, olha só, pois isso agrada a Deus. Deixa eu voltar até aqui um pouquinho, interessante que o Paulo fala retribuindo o bem que você recebeu dos pais e também avós, né? Então existe sim, meus irmãos, essa responsabilidade, essa necessidade de você cuidar da sua própria família, como nós estamos aprendendo aqui em Gênesis 45 com José. Preciso cuidar do meu pai, preciso cuidar da minha mãe, você precisa cuidar do seu papai e da sua mamãe também. Deixa eu voltar lá ao 5:8, né? Um pouquinho mais à frente, mesmo texto, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Aí está a relação da palavra com aqueles que não cuidam da família. Esse vai ser visto como pior, não é igual, hein? Não é semelhante, é pior que um descrente, né? É como aquele que não tem a palavra, não tem o evangelho, porque não parece que não foi transformado, não entendeu a essência do evangelho, não foi transformado, não reflete isso no modo de vida e deixa os pais, os avós de qualquer jeito, tá? Então é preciso que a gente cuide dos nossos pais, né? Os métodos, aí você vai pensar, avaliar como vai ser feito isso, que ninguém lhe julgue a maneira, o método como você fará isso. Mas não deixe de cuidar, né, de pensar, de desenvolver e até investir tempo para com seu pai, para com a sua mãe. Isso é importante e é orientação do Senhor, tá certo? Versículo 12. É interessante que o José, quando fala com os irmãos, ele aponta a presença, né, do Benjamim e diz, olha, vocês estão vendo com seus próprios olhos, o meu irmão Benjamim também. Há uma questão aí de confiabilidade. O José, ele tem Benjamim como uma peça principal para o retorno a Canaã e a informação que vai ser dita ao pai, né? Então, ó, vocês estão vendo, mas Benjamim, você também está me vendo.
Então vocês vão voltar, vai falar para o pai que eu estou vivo. Né? Já está constatado aqui, até pelo processo que José fez com os próprios irmãos, constatado a mudança nos irmãos. Mas o José ele quer garantir que a informação vai chegar exatamente como ele desejava e daquilo que eles estavam percebendo. Então, Benjamin, você também está me vendo. Então, deixa esses irmãos chegarem lá e contar outra coisa. Eu estou vivo, avisem o pai disso. E também, até pulei um pouquinho, né, no próprio versículo 11, ele deixa aí com uma informação que vai contribuir muito para a decisão de vinda de Jacó para o Egito, porque ele está dizendo, ó, ainda tem mais 5 anos de fome, então peça para o meu pai vir, porque não vai ser fácil. Aqui nós temos condições, teremos como ajudar, como sustentar a família, mas ele precisa vir para cá. Então, Benjamin, faça esse papel de testemunha confiável, né? Avise que eu estou vivo. E por outro lado também, ainda no versículo 12, ele vai terminar dizendo que realmente sou eu que estou falando com você, tá? Por que que ele usa essa palavra, né? Por que que ele está dizendo sou eu? Eles estavam vendo que era José que estava falando com eles, mas por conta daquilo que nós já lemos no capítulo 42, o versículo 23. Vamos voltar aqui um pouquinho. Nós já passamos por esse capítulo. Diz assim: eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Só que agora, quando ele se revela aos irmãos, lembra que a gente leu quarta passada, né? Lá no versículo 1, ele pediu para que todos os presentes saíssem, né? Ficando apenas José e os irmãos. Então até não tinha um intérprete mais. Aquilo tudo que José fazia, encenando ser uma outra pessoa, né? Não precisava mais, e ele falava pessoalmente com os irmãos, né? Agora na língua dos hebreus, não mais como um egípcio, né? Então, ele está dizendo para os irmãos: sou eu que estou falando com vocês. Vocês já têm todas as provas, levem isso para o pai, dizendo que eu estou vivo. Benjamin, você está vendo, né? Estou falando na língua de vocês. Sou eu mesmo, José. Conta para o pai, eu estou vivo. Então, isso tudo fortalece, vai contribuir muito para que o Jacó seja convencido. Mas terá outros itens que José vai se utilizar para deixar o pai certo, porque imagina, muitos anos se passaram, José dado como morto, ele precisava realmente deixar o pai certo de que ele estava vivo mesmo, ok? Versículo 13, versículo 14, tá? Aqui há um pedido para eles relembrarem também dos sonhos, né? Porque no versículo 13 aí, contem ao meu pai as honras que vocês me prestam no Egito, né? Não só eles, mas tantos outros, até mesmo egípcios. Isso tudo também vai bater exatamente naquilo que José sonhava, né? Pai, não contei para vocês que chegaria um dia que todos se ajoelhariam diante de mim? Isso estava se comprovando. Então vai lá, fale para o pai que isso aconteceu. O sonho, que na verdade não é aquele sonho fantasia, mas aquilo que Deus tinha preparado para José, se realizou. Conte para o pai exatamente isso também. E aí nós vamos ver no versículo 14, né? O José chorando, como já disse em outros capítulos que já passamos, o José bastante emotivo. No capítulo 43, lá no versículo 30, o José já tinha chorado simplesmente ao encontrar o irmão caçula, né? A ponto de ele precisar se retirar. Tal foi a emoção que ele teve ao ver o Benjamim, né? Então agora ele já chorou ao se revelar aos irmãos, tão alto que lá no Palácio do Faraó eles vão ouvir também. E agora ele volta a chorar quando ele abraça primeiramente o Benjamim, né? Então, primeiro o Benjamim, e depois ele vai ter uma reação no versículo 15 com os seus irmãos
que também chama muita atenção. Olha só, porque no 14 ele se lança chorando sobre o irmão Benjamim e o abraçou, né? E o Benjamim também abraça ele. Até aqui o gesto, pelo menos que traz aqui na Bíblia, deixa eu até ver na revista atualizada, versículo 14, está dizendo apenas entre José e Benjamim um abraço, né? Apesar do nome quase sugerir que houve beijo, né? Benjamim, mas com o irmão caçula houve só um abraço. Quando chega no versículo 15, aí se diz que em seguida ele beija todos os seus irmãos e chora com eles. E esse beijo é um beijo libertador, é um beijo que mostra a iniciativa de José, quebra toda a atenção, né? Não, quebra todo aquele clima pesado que eles tinham, né? E, consequentemente, o versículo 15 vai terminar dizendo que só aí os irmãos conseguiram falar com ele. E isso também é muito importante aqui nesse capítulo 45, que a gente percebe que esse gesto bateu forte, derrubou parede. Esse beijo foi um gesto realmente de mostrar que não haveria rancor. Deixa eu colocar um outro texto aqui para vocês e a gente fazer uma comparação desses sentimentos e o que acontece com relação a eles. Olha, Gênesis 37, o versículo 4, nós lemos o seguinte: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, eu grifei aí. Odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, o sentimento de ódio travou os irmãos numa comunicação com José, eles já não conseguiam falar com José amigavelmente, sempre destilando veneno, sempre com ódio. Por quê? Eles estavam com um sentimento de ódio. A partir do momento em que o José deu a iniciativa, abraçou, beijou, né? Esse sentimento, como disse, foi libertador. Aí o versículo conclui dizendo, aí eles conseguiram falar. Olha que interessante, né? É algo realmente que nos traz bastante atenção à informação, né? O beijo que José deu, o carinho, a demonstração de não ressentimento, permitiu os irmãos quebrar aquela corrente que não permitia eles de falar, de chegar, tudo isso foi vencido pelo amor, né? Vença o mal com o bem, né? Vença o ódio com o amor. É isso que a Bíblia nos ensina, isso que José faz aqui, exatamente nesse versículo 15. Maravilhoso. Bem, vamos continuar nossa leitura, vamos caminhar mais um pouquinho. Versículo 16 até o versículo 20 agora. Vamos à leitura. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José, diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens no Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Ok? Bem, eu tinha citado aqui já Provérbios, eu vou trazer um outro texto de Provérbios nesse momento, que eu gosto muito, cito sempre quando eu posso. Provérbios capítulo 21, versículo 1. Provérbios 21, 1. Olha o que diz ali. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer.
Deus dirige, seja quem for, até mesmo as autoridades, né? Eu tenho um testemunho acerca disso, né? Nesse momento não teremos tempo para isso tudo, mas já experimentei isso, né? Deus mudando o coração de uma autoridade, beneficiando eu e minha família na situação. Bem, no de José aqui também, porque lembram que José estava sozinho com os irmãos. O choro foi alto, chegou ao ouvido, chegou aonde o faraó estava. O faraó, então, ele se alegra, ele juntamente com seus conselheiros, e isso demonstra que não havia rixa, intriga entre José e outros homens, né? Os conselheiros também ficaram felizes com a situação de José. E ao se alegrarem, parece então, a partir do versículo 17, que o faraó se desloca, ele mesmo vai para onde está José com os irmãos e vai conversar com os irmãos. Ele não manda recado, ele dá a entender que ele está lá pessoalmente. Disse então o faraó a José. E aí ele vai falar com relação às coisas que precisam ser feitas e a ideia dele, que se alinha com a de José. O faraó está pedindo para que traga a família, coisa que José, quando estava sozinho com os irmãos, já tinha dito, né? Novamente, é Deus no controle. A gente percebe que Deus estava permitindo que todas essas coisas acontecessem, inclusive colocando ali na cabeça de Faraó também a vontade de trazer a família de José para cá e dando toda a estrutura, todo o apoio para que isso pudesse acontecer, ok? Até porque o faraó também era grato a José, né? José salvou todo o Egito. Se não fosse José, aquela fome teria derrubado a nação dos egípcios, e o que vai se repetir nós vemos no capítulo 47, nós logo chegaremos lá também. Novamente ele vai não só salvar da fome, mas como aumentar as propriedades do faraó, né? Então o faraó realmente era alguém grato a José, e por conta disso não lhe custava nada, né, ser bondoso também com os familiares de José. Ok? Do versículo 19 e 20, né, é interessante também a gente pensar que agora o José precisa também ser um intérprete. Ele havia dispensado todo mundo, o faraó está dando ordens e ele vai precisar passar isso para os irmãos. Tanto é que a Bíblia aqui na NVI, no versículo 19, está pedindo como se fosse um mandamento, uma ordem, né? Mande também levar carruagens do Egito. Isso também não vi na revista atualizada, mas aqui também está assim, ordena-lhes também. Então, estou convidando para vir, mas estou dando uma ordem para que as carruagens sejam colocadas à disposição dos irmãos José, para que eles possam trazer a família para cá. Então, eles têm um convite de Faraó e agora também uma ordem para que sejam colocadas as disposições para tudo acontecer. Eles estão sendo colocados no melhor lugar do Egito. Isso é muito importante também. Não é só com relação à alimentação, mas de tudo o que há de melhor do Egito está sendo colocado à disposição da família de José, ok? Então, foi isso que ele falou no versículo 18, e agora no versículo 19 e 20, ele fala que o melhor de todo o Egito será de vocês, né? Então, no finalzinho do 18, ele fala desfrutar desta terra, então dá a ideia de alimento, mas no finalzinho do 20, não só alimento, mas tudo o que há de bom no Egito. O que isso vai causar no povo de Deus, o Israel, depois que formado como nação, né? Eles vão se apegar demais a essas coisas boas que tem no Egito. Prova disso é quando o povo está saindo, liderado por Moisés, eles estão deixando o Egito, eles lembram dessas boas coisas que tinham no Egito, ainda mesmo
como escravos, eles usufruíam de boas coisas, mesmo estando como escravos no Egito. Olha só, Números capítulo 20, o versículo 5. Números capítulo 20, o versículo 5. Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Ok? Então, a gente vê por essa listinha aqui do pessoal já no deserto, caminhando para o deserto, né? De que no Egito tinha coisas boas. Aqui não tem cereal, não tem meu café da manhã com cereal, brincadeira à parte, né? Figos, uvas, romãs, água, tudo eles tinham à disposição, mesmo como escravos, né? E aí eles reclamam, porque chegam no deserto, não tem nada disso. Então, essas coisas boas da terra do Egito ficou à disposição da família de José, inicialmente, e eles se apegam demais, a nação vai se adaptando, né? vão se acostumando com tudo aquilo, crescem como nação e se apegam até por demais, né? Bem, e aí fica um alerta também, irmãos. Nós somos estrangeiros nessa terra, né? Tem muitas coisas boas nesta terra para nós e alguns de nós vivemos com acesso a muitas boas coisas. Não se apegue demais, né? Bom, que legal que Deus permita que vivamos com determinado conforto, que tenhamos alguns bons acessos, boas coisas, mas, por favor, não se apegue demais às coisas deste mundo, isso é muito importante, tá certo? Era só para eles passarem um tempo dentro do projeto de Deus, de salvar o povo de Israel, dentro desse projeto todo, de levar toda a família para o Egito. Bem, vamos ler mais um pouquinho do versículo 21, vamos agora até o versículo 25. 21 ao 25. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos, e ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Assim, partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã. Ok? Então, mais um trecho lido aí. Deixa eu só ajustar aqui também o meu rascunho, porque muita coisa eu não lembro só de cabeça, mas por isso que nós estudamos um pouquinho antes. Versículo 21 em diante, novamente se repete a ordem, né? Então foi um convite seguido de uma ordem que vai favorecer muito com aquilo que eu disse, que somaria o auxílio de Jacó entender que realmente José estava vivo e de que ele era um homem importante. Então, vocês ouviram, vocês estão me vendo quanta honra prestam, agora está sendo levado vários bens só para Jacó, né, alguns jumentos, 10 jumentos carregados de muita coisa boa, né, carruagens. Então, por mais que ele tivesse, sei lá, um pensamento de que os filhos armaram tudo, né? Os filhos estão com sacanagem, estão mentindo, roubaram isso de alguma outra cidade, nação, e agora estão trazendo, dizendo que conseguiram isso no Egito, né? Teria que explicar tudo isso, né? Inclusive as carruagens que foram enviadas, né? Do próprio faraó lá, do próprio Egito. Isso tudo ajudaria no convencimento do próprio Jacó de que sim, apesar de tanto tempo, seu filho estava vivo. Roupa, talvez hoje a gente não tenha, não dê o mesmo valor como era naquela época, quando José dá roupa, e principalmente
para o Benjamim, né? Ele dá roupas novas aos irmãos e 300 peças de prata a Benjamim, e mais roupas, 5 mudas a mais, porque a roupa era realmente valorizada. Lá em Reis, quando fala também, né, da história de Naamã, né, uma forma de ele agradecer ao profeta, aquilo que foi feito, inclusive quando ele vem até a cidade de Israel, do rei de lá, é enviado roupas, né? Então, roupa era um artigo realmente muito valorizado. Então, dar roupa não é como nós vemos hoje, né? Era como dar algo realmente significativo. E a roupa na história de José toda tem o seu destaque, né? Exatamente por uma peça de roupa que começou toda a inveja dos irmãos, ciúme deles por conta do tratamento do pai, da roupa que ele tinha dado para o filho, para José, e isso mostrou realmente a importância da roupa naquele contexto, né? A gente vê também José quando ele vai se apresentar ao faraó, quando o faraó precisa de alguém para interpretar o sonho, né? José está na prisão, tira aquela roupa que ele tinha, se barbeia, coloca uma roupa nova e vai na presença do faraó. Então percebe, roupa está sempre associada ali na história de José. Ele interpreta o sonho, o faraó então manda colocar roupa nova nele, apesar de ele já ter tirado de prisão, e colocar uma outra roupa nele para que ele seja visto como alguém realmente importante, como o faraó estava fazendo ele naquele momento. Okay? Então tem essa questão também. Bem, versículo 24 é também um outro versículo que chama a atenção da gente aqui no texto, porque o José conhece os irmãos. Na outra vez que os irmãos saíram do Egito e descobriram exatamente que havia prata na bagagem de um deles, né? Eles começaram ao início de uma discussão, né? Poxa, eu não tinha dito, né? No caso foi Rubem que falou, né? Eu não tinha dito para a gente não maltratar o menino. Olha, Deus está castigando a gente por aquilo que a gente fez. Eu não trouxe a cola, né? O texto na tela, mas está lá no 42, 23. Então, numa outra viagem, um dos percursos, eles já tinham iniciado aí, né, tentar ajustar, aparar ali as rebarbas, tentar achar o culpado, mas José chega agora e fala, olha, é como se dissesse, eu conheço vocês. Vocês vão voltar para o pai, vão contar toda a história, tudo aquilo que já orientamos, conforme o faraó ordenou, mas não é para brigar no caminho. Isso me lembra também uma mensagem que a gente trouxe um tempo atrás com esse título, com base nesse texto, né? Não briguem pelo caminho, né? Na verdade, às vezes a gente não briga na frente do pai, mas é o pai e a mãe sair e começa a briga. Na minha infância eu lembro um pouco disso, né? E acabava brigando um pouquinho lá com meu irmão, graças a Deus vivemos em paz hoje muito bem, mas na frente de pai e mãe as coisas complicavam, né? Complicava um pouquinho mais para mim, mas brigávamos. E o José está dizendo: vocês vão ficar longe da vista do pai, vão ficar longe da minha vista, não quero que vocês briguem pelo caminho. E é no caminho, nós estamos nesse caminho também. E no caminho nós também não podemos brigar. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e da minha vida, para que a gente deixe de brigar no caminho, pelo caminho. Versículo 25 ao 28, nossa leitura final. Vamos lá. Ou melhor, 26 até o versículo 28. Ele dera a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó seu pai as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que morra. Então, como nós estávamos dizendo há pouco, o José parece que estava prevendo exatamente o que poderia acontecer.
né? A notícia, o José está vivo, eu imagino como deve ter soado isso nos ouvidos e no coração do velho Jacó. Né? Imagina, como assim? É uma coisa que não dá para acreditar. Não, meu filho morreu. Eu peguei a roupa dele rasgada, né, cheia de sangue. Eles fizeram um bom trabalho, né, teatral. Eu sei que meu filho está morto. Para com essa conversa. Não, não quero me confundir. E ele não acreditava, mas o texto vai nos dizer exatamente, né, que quando ele vê, né, as carruagens que foi enviada para buscar aquilo que tinha feito ele quase parar, quase morrer, quase infartar pela notícia, né, ele revive. Então foram itens essenciais, importantes para ajudar no convencimento. Tal era a sabedoria de José. José soube lidar com tudo isso, como preparar, como poder chegar a informação para o pai, para que o pai pudesse realmente acreditar de que ele estivesse vivo e convencido fosse para descer até Canaã, né? A ponto de ele dizer: basta, meu filho está vivo, eu vou vê-lo antes que eu morra. Alguns chegam a comentar: poxa, poderia ter morrido antes, né, daquela encenação toda, vem do Egito, volta para Canaã, agora vai, traz mais um irmão, volta. Esse tempo todo poderia ter colocado em risco, né, e o Jacó ter morrido. Mas não podemos nos esquecer que Deus está no controle. O José fez isso porque o processo era importante para a restauração dos irmãos, para ver se eles realmente estavam convencidos, né? Perdão, se eles estavam transformados, mas era também importante para o próprio José, que por esse tempo, né, viveu essa experiência, conseguiu levar os irmãos também a entender o que Deus fez com eles, entender todo esse processo divino que não foi somente por eles, né? Não estavam ali no Egito porque eles fizeram a maldade, mas porque Deus tinha preparado tudo. Então, não encaro dessa maneira. Quem acha arriscado toda essa demora de José, mas foi necessária e, claro, lembrando que Deus estava sempre no controle. Bem, é assim que termina o nosso capítulo 45. Tá? Certamente a gente não dá aqui conta de tudo, de todos os detalhes, mas acredito que você consegue aí captar, absorver as informações e ao mesmo tempo ser edificado com a palavra. Que nós vimos aqui no 45, podemos aplicar também com relação ao que Deus fez por nós, né? Deus nos faz um convite também, para que nós possamos estar no lar celestial, onde lá haverá tudo do bom e do melhor. Ele também nos manda buscar, ele também nos dá provas de que esse lugar existe, né, e que nós podemos ir para lá. Alguns recusam, alguns custam a crer, mesmo com todas as evidências dadas por Deus e pela fé. Nós cremos, né? A fé nos dá a garantia, a certeza de que sim, existe esse lugar melhor, é melhor do que a gente passar esses anos, continuar vivendo, né, dessa forma caótica como vivemos nesse mundo e irmos para um lugar muito melhor. Deus nos faz o convite. Nós precisamos também, como Jacó, nos dar por convencidos e aceitar. A maioria dos ouvintes aqui, né, já tem essa decisão. Se porventura você não tem, né, o que não é comum na quarta eu falar sobre isso e abrir para esse apelo, pense nisso. O Senhor Jesus Cristo faz um convite. Né? Deus, ele deixou tudo certinho, tudo muito planejado, preparado para que você pudesse viver com ele na abundância de vida. Só basta você crer e aceitar o convite. Deus tenha falado ao seu coração e que eu e você, a igreja do Senhor Jesus Cristo, seja edificada com esta palavra. Amém? Vamos louvar mais uma vez, irmãos. Depois eu compartilho. Não, melhor. A gente vai orar no final. Deixa eu compartilhar. A gente vai orar, compartilhar com os irmãos alguns pedidos de oração. E
e na sequência a gente já louvar também. Aquilo que compartilhamos no domingo passado está de volta aqui. A gente sempre traz na quarta, com alguns acréscimos. Eu tenho aqui nesses pedidos da irmã Cleonice, pediu oração pela sua irmã. Temos também pedido do irmão Ivanildo Lima, também foi reforçado pela sua sobrinha Raquel, pedindo pela saúde da família, né? Então, como dissemos no domingo, o irmão Ivanildo e Sandra testaram positivo para o Covid, não estão internados, estão em casas, até onde eu sei, mas estamos em oração por eles para total restabelecimento da saúde deles. Irmão Ildivan agradece pela recuperação do irmão Carlos e da irmã Neuza. A irmã Carla, ela pede pela família, pela saúde do pai, também pelo sogro, que está com suspeita de trombose. Nós estivemos no domingo, né, agradecendo a Deus pela vida do nosso irmão Taveira, que tinha sido aniversário dele no sábado, um dia antes. Tenho mais alguns motivos de oração aqui, da irmã Elizabeth, que na verdade não é pedido, é um agradecimento, né, em oração, das orações em favor da sua irmã Edileuza. Ela também pede por si mesma, pela sua família, pelos vizinhos Ábia, Osvaldo e Ivanildo, que estão também com Covid. Esses são os pedidos de agradecimento da irmã Elizabeth. Aí nós temos da irmã Francine, pede pelas famílias, desempregados e a concessão de Deus, sabedoria a todos. A irmã Kalina, ela pede pela saúde do seu irmão Plato, né? Se não me engano, eu vi ontem ou hoje também nos grupos, né? Um pouco mais de informação e diagnóstico, mas para não incorrer em erros, né? A gente vai orar nesse geral pela saúde do Plato. Ela também pede pela sua amiga Viviane, uma pessoa que está passando por dificuldades, teve uma tentativa de suicídio. Vamos orar pela Viviane. A irmã Dilza agradece as orações em favor do seu filho Anderson e também da sua nora Fernanda, e que eles apresentaram melhoras, né? Estão melhor, graças a Deus. Nós podemos agradecer também por isso, mas continuaremos em oração. Tem mais pedidos aqui do William, que agradece os irmãos pelas orações em favor de sua família e pediu para dizer que eles estão melhores, né? Estão melhorando, né? Graças a Deus, mas vamos também continuar orando. Silvia Martins pediu pela saúde do João, também foi compartilhado já no domingo, vamos orar por eles e pela família. A irmã Marinha, ela havia pedido também pela saúde da sua sogra Jocelina. Colocamos aqui também a irmã Juvenila, né? Então, que teve um luto, perdeu seu filho ontem, como já informamos no início dessa transmissão, haverá o sepultamento amanhã lá na região da Brasilândia. A irmã Rosimeire agradece oração em favor do seu filho Vinícius, né? A gente esteve orando há algum tempo, também com rota de oração, ela já nos posicionou que ele está melhor, a questão do serviço, de onde ele estava, graças a Deus, Deus tem escutado as orações, então pede para os irmãos agradecerem e louvar a Deus com ela. A irmã Daici pede pela saúde de Amanda Magalhães, esse pedido nós vimos há pouco também no WhatsApp, compartilhado por alguns irmãos, né, e trouxemos para cá também. Deixa eu ver aqui alguns pedidos que estão compartilhados aqui no chat. Eu espero que eu consiga captar os que estão aqui desde o início, porque às vezes o meu celular ele só capta parte deles, né? Mas eu tenho aqui pedido de oração
Eu passei o olho uma hora aqui, eu vi alguns. Ah, do Sérgio é agradecimento, né? Ele também tinha testado positivo para o Covid, ele já está melhor, esteve afastado aí por 15 dias, está voltando a trabalhar e pede para agradecer aos irmãos a oração e agradecermos a Deus juntos, tá? A irmã Suzy pediu por uma amiga vizinha, o nome dela é Viviane. Assim, é o pedido que a gente compartilhou aqui, que nos chegou pela irmã Kalina, né? Imagino que pela história, que pelo nome seja o mesmo. Nós vamos orar por ela, pela Viviane. Bem, Ailton, desculpem, agradece a Deus pelo livramento, que Deus o libertou. Parece que tem mais coisa para baixo, mas travou aqui, eu não consigo ler o restante. A Zezé compartilha a questão da irmã Juvenília. Deixa eu ver se tem alguma coisa do Ailton para cima. Aqui é isto. A Suzy, oração pela amiga Eliane, família enlutada. Faleceu o irmão Wilson Antônio. Então, é um dos nomes que nós estávamos já orando há algum tempo também. Então, temos essa triste informação, né? E agora nossas orações são focadas na família, né? Pelo luto. Oração também pelos missionários, pastores e todos os irmãos. É a continuação do pedido da irmã Suzy. Bem, mais para baixo, a irmã Marinha pede oração por sua família. A Francine, pela Keila, uma senhora que está com câncer. E ao colocar aqui senhora, já entendemos que não é a irmã Keila, né? Que nós conhecemos, membro da nossa igreja. Irmã Maricélia, pela família da irmã Ana Belanda. Essa é informação nova para mim. O seu esposo faleceu hoje atropelado. Que triste, meus irmãos. Nós conhecemos a família, a irmã Ana. Oremos pelos familiares também, depois vamos procurar contato com eles. Bem, a irmã Inocência pede oração por sua família. Vamos orar também. Neuza Ribeiro, oração pelo Carlos Henrique, por ela, pelos filhos, genros, noras e netos, e diz que está bem, graças a Deus, né? Amém, minha irmã, que bom, glória a Deus por tudo isso, né? Nós temos orado pela família e é bom saber que a irmã está bem, ela agradece também os irmãos. A irmã Marinha pede por um amigo do Ceará, está com coronavírus, o nome dele é Rômulo. Tudo isso, irmãos, eu vou compilar depois também, vou acrescentar nesses pedidos. Os de hoje voltam ainda para o domingo, tá? A irmã Dias agradece a oração do Anderson e da sua nora, Fernanda, nós vimos, né? Bem, a Kalina coloca aqui novamente da Viviane, nós vamos orar por ela. É isso que eu tenho aqui, meus irmãos. Não há problema se você ainda mandar algum motivo de oração. Como disse, nós vamos acrescentar para que domingo também, no nosso momento do culto à noite, nós possamos apresentar e orarmos juntos. É muito importante que você continue orando. Vamos falar com Deus agora? Feche os teus olhos aí, vamos orar neste momento. Ó Deus Santo, Pai Eterno, são vários motivos aqui apresentados. Certamente, Pai, eu não consegui registrar todos eles aqui. Estará, ó Pai, também para o nosso compromisso de contínua oração, orar por cada pedido, por cada situação aqui apresentada, Pai, na certeza de como foi na vida de José, o Senhor também está no controle de todas as coisas. Estamos certos disso, Pai. Nos aflige quando passamos por dificuldades, nos angustiamos quando problemas
transtornos, ó Pai, estão diante de nós, dos nossos familiares, e por isso nós nos voltamos para o Senhor. Assim também somos ensinados na Tua Palavra, para não ficarmos ansiosos por nada, mas sempre colocarmos diante do Senhor os nossos motivos. Ó Deus, se clemente, auxilie o Teu povo. Eu te agradeço porque temos visto vários motivos de agradecimento também, nos deixando mais certos ainda de que o Senhor tem escutado as nossas orações. Pessoas que estiveram doentes e foram curadas, estão melhorando, pessoas que passaram por situações difíceis e perceberam o livramento que o Senhor concedeu, como o nosso irmão Ailton colocou também. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso. Nós somos imensamente gratos e devemos louvar constantemente o Teu belo nome, Deus. Obrigado por tudo isso. Ó Senhor, sei com a Tua igreja, Deus. Sei com aqueles que estão enlutados, como agora vimos a irmã Ana Belanda, a nossa irmã Juvenília, Deus. Tem misericórdia. Conforte, ó Pai, cada um dos seus familiares, a elas também, Pai. Duas situações, duas mortes trágicas, tristes, Pai, que realmente abalam os mais íntimos, os mais queridos. 2 atropelamentos, Deus, por favor, Pai, ajude-os. Pai amado, eu te peço também pela Viviane, Senhor, essa pessoa que está passando por dificuldades, alguns transtornos. Tire dela, Pai, esse pensamento, Pai. Dê a ela a única solução. Que essas alternativas que lhe vêm à cabeça, Pai, sumam da mente dela, por favor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que na busca e no auxílio de profissionais, que eles sejam capacitados pelo Senhor para orientá-la, porque sabemos que é também uma questão de saúde, Pai. Ajude ela, Senhor, para que ela, daquilo que é espiritual, ela seja auxiliada pelo Senhor, daquilo que é da saúde, por Ti e por aqueles a quem o Senhor tem capacitado para auxiliar nessas questões. Sei com a Viviane, Pai, que tenhamos o mais breve informações sobre a sua vida, sobre a transformação, sobre a cura dessa depressão. Ajude, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, eu agradeço por esse tempo, poder orar com os meus irmãos e pelos meus irmãos também, Senhor. É muito bom isso, que aumente a nossa comunhão. Pai, obrigado pela Tua palavra hoje, que muito me ensinou, que eu possa aplicar aquilo que nós lemos, aquilo que aprendemos hoje, Pai. Obrigado por falar fortemente ao meu coração. Eu te agradeço, peço perdão pelos meus pecados, eu louvo a Ti pelos benefícios, bênçãos que o Senhor nos tem dado e oro por mim e pelos meus irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos louvar a Deus. Cristo exaltado é um dos nossos louvores da nossa playlist lá no YouTube. Reforço isso. Você pode ir lá no YouTube e ouvir vários louvores, alguns hinos também tem ali. E hoje nós vamos terminar esse tempo exaltando nosso Deus, exaltando a Cristo, como diz a letra desse hino. Vamos louvar. Sua
Amém, meus irmãos. Aos amigos, é bom tê-los aqui, uma alegria saber que vocês têm acompanhado e espero que sejam abençoados nesse tempo com a palavra que Deus tem colocado aqui também para as suas vidas. Aos irmãos em Cristo também, muito bom revê-los por aqui. Esperamos que a todos tenham um belo final de dia, apesar de poucas horas, mas que seja mantida a paz no seu lar, a paz do Senhor na sua vida, e que você tenha um restante de semana aí realmente voltado para o nosso Deus, na presença do mesmo, que Ele lhe use de forma incrível para a glória do nome dEle. Até mais, que Deus abençoe a todos. Amanhã nós nos encontramos novamente. A partir das 20 horas teremos um novo encontro aqui. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.